Olá a todos, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Outliers InfoMoney de número 160. Me chamo Clara Sodré, sou analista de fundos na XP e aqui te apresentamos as principais gestoras do mercado para explicar um pouco sobre o que está acontecendo no mundo, os produtos disponíveis, as oportunidades, tudo o que você precisa saber para conhecer mais sobre a indústria de fundos. E hoje trazemos mais um episódio sobre o atual momento do nosso cenário macroeconômico, para que você saiba aproveitar as oportunidades em tempos de incertezas, correto, Fabiano? Isso aí, boa noite a todos. Eu sou Fabiano Sintra, Head de Análise de Fundos da XP Investimentos. Seguimos aqui explorando mais um episódio da nossa série sobre cenário macro. Temos tido uma agenda cheia e com muita emoção ultimamente no cenário macro. Nos últimos dias, nós vimos a agência Moody's rebaixando a nota de crédito dos Estados Unidos, citando muitas preocupações sobre o crescente déficit fiscal do país e também os custos elevados de financiamento da sua dívida pública. No Brasil, semana passada muito emocionante também. Peço desculpas pela minha voz até, acho que é tanto nervoso que eu passei com a notícia do IOF na quinta e na sexta-feira. No final, teve uma reviravolta com os anúncios do Ministério da Fazenda em relação ao IOF, revogando, em parte, a medida que tinha sido anunciada anteriormente. Mas esse cenário de incerteza e desconfiança, ele se mantém, né, Clara Sodré? Exato, Fabiano. E esse assunto está sendo o assunto do momento aqui no Brasil, só que o interessante observar é que o fator de maior pressão sobre as ações específico aqui no Brasil seguiu sendo o cenário internacional, com as voltas das preocupações contra a sustentabilidade fiscal americana. Acompanhamos uma forte alta nas treasuries, os investidores se decepcionando com as propostas orçamentárias do governo americano e o cenário sendo bastante movimentado nesse 2025, né? E nesse contexto, como é que o investidor pode aproveitar as oportunidades e ter segurança para gerar resultados e investir com sucessos? Essa é a grande pergunta que queremos responder hoje. É isso aí. E hoje a gente vai ter um episódio muito especial. Eu tenho o privilégio de acompanhar essa história que a gente vai cobrir e relatar hoje aqui. É uma história de sucesso e muito comprometimento ao longo dos últimos 15 anos, pelo menos, e ver como que essa história tem se desdobrado. Então, trazemos hoje aqui na bancada do Outliers nada mais, nada menos que o respeitado, bem disposto, admirado e ainda moderadamente tarifado André Raduan, sócio da Genoa. André, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, obrigado a vocês, obrigado XP. É um prazer estar aqui. Espero poder agregar aí nas dúvidas, que são muitas, realmente. O Raduan já esteve presente aqui conosco. Episódio número 41, apresentando a Genoa. Tô ficando velho. No 123 veio o time de equities da Genoa aqui, falar um pouco do braço de ações. Mas para quem não conhece ainda o Raduan, rapidamente que é a biografia. Engenheiro civil de formação pela UFRJ, pós-graduação pelo Yale, nos Estados Unidos, e mestrado em economia pelo INSPER. Iniciou sua trajetória profissional em 1998, tendo passado pelo Banco Modal, Nobel Asset e Itaú, até chegar na Genoa em 2020. Raduan, seja bem-vindo de volta à nossa bancada. Obrigado de novo pelo convite. A gente está ansioso aqui para alguns temas, né, Fabiano? Acho que um dos principais é, de fato, IOF. A gente vai entrar aqui, falar um pouco mais desse assunto. Mas uma pergunta rápida aqui só para entender como foi a sua noite da quinta-feira. Bem mal dormida. Na verdade, depois que saiu o recuo, a gente já tranquilizou um pouco. Mas ia ser uma pancada difícil de recuperar. Ainda bem que houve esse recuo, sensibilizou o Ministério da Fazenda para fazer esse recuo. Mas foi momentos estressantes, bastante estressantes. Vamos falar mais a respeito ao longo do episódio. Vamos tentar extrair do Raduan aqui um pouco mais de insight sobre esse episódio do IOF no Brasil. Mas para a gente começar falando de mundo, Raduan, eu queria começar debatendo sobre o tema fiscal, né? A gente fala bastante de fiscal no Brasil. Impacta a Bolsa, o que está sendo feito pelo governo, o que não está. Mas, de fato, surgiu uma notícia, surgiu uma preocupação, tem sido cada vez mais presente, sobre o cenário fiscal americano. Quem diria, né? A maior economia do mundo, o melhor pagador do mundo, tomou um downgrade. Nota de crédito rebaixada pela Moody's de AAA para AA1, e citando nesse parecer da Moody's,
uma preocupação crescente com o déficit fiscal, né, com os custos elevados de refinanciamento da dívida. Se eu tiver com os números mais atualizados, a dívida americana já passou dos 36 trilhões de dólares. Mais 100% do PIB. Sim. Mais de 120% do PIB, né? E é algo que, mesmo para o bom pagador, começa a levantar algum tipo de preocupação. Como que você avalia, de fato, um assessment, bola no chão, né? Tá. Essa preocupação? É justificado? O governo está tomando as medidas que são necessárias para cortar gastos? A mesma austeridade que se espera de um governo como o brasileiro se aplica também para o governo americano? Como que você avalia esse downgrade da Moody's? Olha, eu vou separar em duas. Assim, óbvio que é preocupante. Vou separar em duas dimensões. A primeira é: os Estados Unidos vai quebrar? Não existe essa possibilidade, porque ela é a moeda forte, tá? Precisaria ter um rearranjo global de tornar o dólar não uma moeda de safe haven. Isso aí a gente eu acho que estamos longe ainda. Outra dimensão é o quanto que vai ser necessário para os Estados Unidos se financiar, né? Então, quanto que ele vai precisar fazer as emissões. E sim, aí preocupa bastante, porque você está numa trajetória de dívida insustentável, está subindo quase 10, 15 pontos por década, de um nível mais alto. Você, desde o Covid, é um fenômeno que é meio global, mas os Estados Unidos mudou bastante a direção. A gente entrou no cenário, no governo Trump, imaginando um cenário de fiscal mais contracionista, principalmente ajudado pela arrecadação das tarifas. Com a lei que agora está passando, parece que está ficando mais cara de neutro. E o neutro nesse ponto é ruim, porque você está com uma dinâmica de dívida ruim. A gente estima que você precisaria estar melhorando o seu superávit, melhorando a dívida como um todo, a déficit como um todo, em 2,5 a 3 pontos, para você começar a achar uma estabilidade. Mudou muito de 2, 3 anos atrás? Também não, tá? Já era meio ruim. Acho que existia a expectativa que se fosse feita uma correção de rota. Essa correção não está acontecendo, pelo menos até o final do governo Trump não parece que vai acontecer. Então, assim, você vê as treasuries mais longas pressionadas. A gente até estima que esse saldo você vai arrecadar bastante com as tarifas e vai ter o tax exemptions do outro lado. Esse saldo é marginalmente contracionista, tá? É meio 0 a 0. Você arrecada de tarifa, mas você liberou impostos, né? Você diminui impostos. Mas assim, entrou principalmente no radar, eu acho, em cima de um outro tema, que é essa realocação de recursos, né? Então você tinha uma questão fiscal que estava ruim, mas era o ruim de sempre. Existia expectativa que fosse melhorar, não melhorou, e você adicionou aí uma certa, pelo menos uma ideia do mercado, que você vai começar a ter realocação para fora dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos passou os últimos anos atraindo muito capital, tanto na parte de renda variável como na renda fixa. Agora, pelos movimentos do governo, do Trump, você começa a ver. Eu acho que não vão mexer no estoque, tá? Assim, as pessoas não vão chegar e simplesmente tirar do... Mas você mexe um pouco nos hedges, nos fundos que são mais ativos, mexe no hedge, fica um pouco mais em euro. E o fluxo adicional, eu acho que vai ser menor, tá? Assim, a China vai trazer tanto recurso para os Estados Unidos, Europa. Então, acho que somou as duas coisas e gerou esse estresse adicional, tá? A história, mas assim, a história é ruim americana. Assim, eles precisam fazer um ajuste fiscal, não está em pauta até 2028. E no final das contas, vale a pena olhar para a trajetória da dívida também, né? Você está comentando de alguns componentes que somam praticamente zero, né? Que é o aumento da arrecadação por conta das tarifas. Na outra ponta, você tem isenção de impostos em alguns setores. Isso. Acho que teve um fator, não sei até que ponto que isso era esperado, mas a curva de juros americana aumentou. Sim. Né? Então abriu, então os custos da dívida vão aumentar. O déficit nominal piora. No final de todo esse imbróglio, de todos esses componentes e vetores somados, foi bom para os Estados Unidos? Está dando certo? É uma forma de endereçar a dívida ou ainda não vai ser suficiente? Não, ela está longe de ser suficiente. Ela continua na mesma trajetória que está. O que está saindo do governo Trump é mais ou menos essa trajetória que a gente vinha de 10, 15 pontos cada década, tá? De aumento.
Então é ruim ainda. A gente precisaria fazer. Só que eles estão passando uma bill agora que vai até 2028. Então esse governo já encerrou praticamente, né? Óbvio que você pode fazer corte de gastos, pode mudar, mas a ideia é que esse governo não vai endereçar. E aí você vai ter precisado do próximo governo fazer alguma coisa. Mas, de novo, não é muito diferente do que a gente vivia. Eu acho que só está tendo esse estresse adicional por conta desses medos de realocação e talvez um cenário global também, que você começa a ver também dívida mais elevada no Japão. O Japão outro dia fez um leilão, o leilão foi mal sucedido, coisa que a gente só vê em países emergentes acontecendo em países desenvolvidos. Que é uma história que eu acho que vem desde o Covid, que foi uma expansão fiscal muito grande para fazer frente aí à pandemia e que, na maioria dos casos, não retiraram, ou retiraram parcialmente. Acho que até nessa linha, né, falando de fluxo global, toda essa alta de juros nos títulos americanos está se espalhando para outros países, como citou o Japão. Além disso, o Trump ameaçou a União Europeia em uma tarifa de 50%, então valendo até a partir do dia 1º de junho. Então, todo esse cenário está pressionando o fluxo global, a gente segue vendo esses recursos indo para os mercados emergentes, e a grande pergunta é, esse movimento ele tende a continuar? Como é que você enxerga essa realocação de fluxo global? Eu acho que tende, eu acho que ela não vai ser aguda, de novo, como as pessoas vão simplesmente realocar todo o seu portfólio, mas eu acho que o fluxo marginal e até alguma realocação vai acontecer. O que o governo Trump está fazendo, ele está quebrando quase todos os acordos globais que existiam, né? Tanto de segurança, como comércio, na diplomacia. Então, antes a gente vivia um mundo que vivia sob o guarda-chuva americano. Hoje, cada um tem que olhar um pouco para o seu umbigo. Então, é natural que você olhe para todas essas incertezas e façam. E, de novo, saindo num momento que a gente viveu até o final do ano passado, início desse ano, era a exuberância americana. Era os Estados Unidos crescendo mais que todo mundo, atraindo capital, tecnologia. E aí, de repente, será que eu preciso ter, vou chutar, tem 80% aí dos fundos estão alocados em dólar. Será que eu tenho que ter 80%? Será que eu não preciso ter um pouquinho menos agora? E é isso, acho que continua gerando um dólar fraco, né? Aquele primeiro momento, você vê euro, pound, mesmo iene, valorizando, coisa de 7% a 10%. Eu acho que agora é uma coisa mais estável, tá? Mas é isso aí, você vai encontrar equilíbrio de juros mais alto para todo mundo, e essa realocação aos poucos, saindo um pouco dos Estados Unidos, saindo para os outros países. Eu tive outro dia com um pessoal de fundo soberano. Eu não tenho outro lugar para investir. Eu invisto de longo prazo. Os Estados Unidos ainda tem as melhores empresas, os Estados Unidos, a Europa tem um problema ainda de crescimento mais crônico, a China tem seus problemas de controles, mas você pode o fluxo marginal distribuir um pouco diferente. Então eu acho que é essa daí. Você teve um primeiro choque e agora é um movimento um pouco mais lento. Mas, de novo, os Estados Unidos está passando por um momento de incerteza elevadíssimo. Assim. Eu acho que é essa parte que o governo não percebeu. Se você tivesse feito isso tudo no momento 1, não, vamos botar tarifa de 10% em todo mundo e China 30%. Legal. Ia ser um choque para o mercado, mas acabou, a gente entendeu a regra. Agora vai, bota 100 e tanto não sei aonde, aí volta, aí bota México, bota Canadá, aí tira. Aí como é que você faz? Aí vai, volta, desfaz. Eu entendo que seja tática de negociação. Uhum. Trump é um negociador, etc. Tudo isso eu entendo. Só que quando você está numa empresa, é uma coisa você fazer esse tipo de negociação. Quando você está num país, você gera incentivos, expectativas de todos os agentes econômicos que você não desfaz. Esse blefe aí, mesmo que seja um blefe, você desfez, certo? Alguma coisa ficou. É aquela máxima, né? Uma vez que você puxou a arma, já era. Né? Já era. Você não atira, mas aí você vai guardar ela, mas você pode puxar de novo. Quando que você pode puxar de novo, né? E quais são os impactos que você acha? A gente falou muito da parte econômica, monetária, fiscal, etc. Quais são os impactos que você assumiria, o que daria para inferir que teria numa camada geopolítica? Os Estados Unidos sempre teve um gasto muito grande com defesa, né? Não só no próprio Estados Unidos, como no mundo todo. Sim. Ele já anunciou diminuição desses gastos, tanto é que a Europa está começando a gastar mais agora
para ficar bem armada, reforçando a sua defesa, ainda mais com as questões com Rússia e com China, etc. Tudo isso deve ter uma consequência geopolítica, né? Os Estados Unidos ele perde espaço geopolítico, ele vai passar um pouco essa responsabilidade de cada um por si para outras jurisdições do mundo? Acho que sim, né? Depois aqui é o emblemático, 2 momentos, né? Primeiro com Zelensky na Casa Branca e a própria reação da Alemanha. Tem que lembrar que a Alemanha é o melhor aluno que tem, né? É o aluno nota 10. Se o aluno nota 10 está gastando mais, eu acho que os alunos nota 9, 8, 7 vão gastar mais também. Então, é um mundo que a globalização anda um pouco para trás, em todos os aspectos. É um mundo que vai olhar mais para o seu umbigo. China, por exemplo, está fazendo estímulos para consumo, coisa que ela não fazia. Então, todo mundo está olhando e fala, como que eu dependo menos desse cara? Porque esse cara amanhã pode me botar uma tarifa, ou sei lá, fazer pior. Então é um mundo que está olhando para dentro, não está mais... É complicado, realmente a gente nunca viu, tá? Assim, na nossa vivência nem de mercado e nem... Né, esse pacto pós-Segunda Guerra Mundial nunca tinha sido quebrado, agora meio que foi. Será o início aí de uma nova configuração de ordem global. A China ela já vem transitando, né, transicionando de uma economia muito pautada em exportações para cada vez mais também pautada em consumo. Sim. A gente viu o Banco Central chinês cortar juros, né, com as expectativas do mercado, mas uma redução que desde acho que 2024 a gente não via, um pacote de estímulo. Não só visando estimular esse consumo interno, estimular a economia, mas também se antecipar essas potenciais consequências da tensão comercial com os Estados Unidos. Seria então o momento da China ocupar um novo espaço nessa ordem global? Olha, sim, assim, em parte de mercado de capitais ela atraiu um pouco de capital. A gente tem visto até um certo, né, apreciação do yuan. Mas eu acho que nos termos mais gerais é difícil, né? A China também ainda é um país ditatorial, comunista. Eu acho que é complicado também ela ganhar esse papel de safe haven no mundo. Existem vários controles de capitais para a população. Então, nesse caso, eu acho que não. Mas você tem, assim, eu acho que a China, primeiro, ela também tentou sair do problema de crescimento crônico que ela tinha via exportação, ainda está tentando. Ela investiu muito na transição energética, os carros e bateria e afim. Só que agora ela tem que fazer mais coisa. Então ela está começando a tentar introduzir aumento de serviços, aumento de consumo, e acho que vai fazer de uma maneira mais rápida. Então eu não acho que a China vai tomar o papel dos Estados Unidos, acho que não. Não vai ser o safe haven do mundo. Mas eu acho que assim, ela vai acelerar essa transição de exportação para consumo doméstico. Isso ela vai. E para o Brasil pode ser bom, realmente. É até interessante, né, olhar um pouco desse atual momento dessa guerra comercial e comparar com o Trump 1, que ele inicialmente focou ali na China e de lá para cá a China fez toda uma preparação, né, interna para conseguir de alguma forma combater. Como é que você enxerga a postura da China hoje, se comparado ao que aconteceu em 2018 e como isso de certa forma está influenciando as outras regiões de alguma forma a reagirem a esse movimento? Assim, e mesmo antes nas eleições, antes na própria conversa dos principais assessores do Trump, era uma linha bem mais dura com a China. Eles entendem a China como o principal competidor, não só em comércio, mas também mesmo bélico. Mas eles também não conseguem viver sem imediatamente, né? Você vê que bota 140, começa a faltar produto, eles têm que andar, não dá, né? Todo mundo quer comprar o seu iPhone. Mas eu acho que o que já foi feito a gente tem a impressão que assim, o grande problema econômico vai ser nos investimentos. Como que você faz investimento num cenário como esse? Onde você bota sua fábrica hoje? Você bota nos Estados Unidos, que você vai pagar menos imposto, legal. Mas você vende para a Europa? Eu vendo para a Europa. Se o Trump botar 50%, será que a Europa não vai retaliar? Vai retaliar. Aí, de repente, o cara que você está vendendo vai cair demanda. Tá bom, mas aí eu faço só interno, então. Beleza, mas você pega a matéria-prima da onde? Eu pego matéria-prima do Brasil, da China.
E o cara pode taxar. Então, qual é o planejamento que você vai ter para fazer um processo grande de investimento? Então, assim, é um tiro que está meio que saindo pela culatra. Ele quer trazer o investimento para dentro. Em setores tipo aço, automóveis, tem capacidade ociosa. Os Estados Unidos foi perdendo e as fábricas estão lá. Estão meio obsoletas, mas estão lá. Então, isso aí, beleza. Isso aí é mais fácil de você preencher. Porque agora, você criar um investimento muito novo é ruim, assim. É todo esse dado de incerteza vai derrubar crescimento, vai derrubar investimento. E ficam todos os países olhando, eu preciso da minha demanda interna, porque a demanda externa talvez eu não ache. Então é complicado, realmente a gente vai ter um crescimento mais baixo no mundo. Perfeito. Trazendo agora aqui para o mercado local, semana agitada, quinta-feira à noite, o governo brasileiro implementou algumas mudanças no IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, o tempo está quente, com vigência já para sexta-feira, então sem muito espaço para manobra. E as medidas afetam principalmente previdência privada, o VGBL, crédito corporativo e operações cambiais. O anúncio teve uma reação inicial negativa nos mercados, o dólar subiu 2% logo após, o ETF-EWZ caiu 5% no after e logo na sequência, na abertura, o Ibovespa chegou a recuar 1,6%. Só que o governo ele recuou parcialmente e, querendo ou não, todo esse fluxo estrangeiro acabou pesando e trazendo uma maior calmaria para o mercado. Como é que você enxerga, Raduan, esses impactos dessa medida adotada pelo governo e o que esperar desse cenário atual para o mercado brasileiro? Olha, a medida obviamente tinha umas barbaridades lá dentro, principalmente na questão dos fundos. Acho que faltou um pouco a compreensão que não tem risco cambial ali envolvido, que são várias operações que são feitas ao longo do mesmo dia, semanas. E isso foi revertido, graças a Deus. Mas alguma coisa fica de ruído, né? A grande questão que o governo agora vem tentando corrigir a mensagem foi uma espécie de controle de capital, foi uma medida para afetar a taxa de câmbio. Vamos pensar que nem seja controle de capital, mas foi uma medida para afetar a taxa de câmbio, para as pessoas não remeterem o dinheiro. Na entrevista coletiva eles falaram um pouco disso. Se é isso, pode vir outras. Se o câmbio estressar, vem alguma. Eles estão, obviamente, agora falando que não, foi uma questão simplesmente fiscal, era um processo que a gente precisava ter uma arrecadação, essa foi a arrecadação, a medida escolhida para melhorar o fiscal. E foi escolhida porque você faz via decreto, você não precisa do Congresso, mas assim, não é. Tudo que você faz via decreto e vale no dia seguinte, não teve a conversa com os participantes, não teve a conversa com a sociedade. Então, ela às vezes vem errada mesmo. Graças a Deus, de novo, eles recuaram. Acho que foi bom ter tido o recuo rápido, mas alguma fricção aí, a história da arma vai ficar. Eu acho que a gente pode ter uma oportunidade agora de tentar melhorar a legislação para prevenir esse tipo de coisa. A Cassiana, que é a minha amiga lá do JP Morgan, economista-chefe, Cassiana Fernandes, está propondo que todas as medidas que sejam ligadas a IOF, câmbio, passe pelo CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, que inclui Fazenda, Planejamento e Banco Central. Mas aí pelo menos você tem que passar pelo Banco Central para o Banco Central também dar seu voto. Eu acho que pode ser uma melhora institucional relevante. Porque aquilo, se você taxa a saída, você inibe a entrada. Então, a gente tinha... Se você tem investimento lá fora, nunca mais você vai voltar. Porque se você voltar e quiser mandar de novo... Então, assim, é ruim. Né? E mesmo nas outras medidas, como crédito, é ruim. Você, da noite para o dia, mudou totalmente uma indústria. Você mudou o GBL. Assim, essas canetadas lembram um pouco lá aquele período Dilma que a gente viveu, que existia várias canetadas em vários setores da economia. Esse governo, sinceramente, eu acho que o Haddad não está fazendo isso. Normalmente ele não faz. Acho que isso foi o primeiro movimento. Voltaram atrás, mas alguma mágoa aí vai ficar. E aqui no Brasil a gente vem acompanhando
bastante movimento do Banco Central, tentando estimar quando vão cessar as subidas de juros, iniciar os cortes de juros. Mas, por outro lado, a gente vê uma série de iniciativas do governo de intervenções com grande potencial inflacionário, né? Então, não foi só esse coelho da cartola do IOF. A gente viu a liberação dos recursos para a FGTS, que foi anunciada, o crédito consignado privado, a pauta de isenção do imposto de renda para um determinado público, parece vir na contramão, né, de um aperto monetário, na verdade, uma expansão fiscal. Todas essas intervenções, elas acabam atrapalhando ou acabam gerando algum tipo de questionamento do mercado. O arrefecimento do dólar tinha aliviado um pouco a curva de juros, né? Agora, com todas essas notícias e potencial inflacionário, fica o ponto de interrogação. Como que você tem avaliado essa balança ou esse mix na trajetória da inflação no Brasil e na trajetória da curva de juros? Tá. É exatamente isso que você comentou. Você tem, de um lado, pisando no freio a política monetária, já está em 14,75, é restritivo para todos os parâmetros, olhando para trás do Brasil, olhando para frente, olhando para o lado, é restritivo, sem dúvida. Tem tido alguns sinais de impacto incipientes ali no mercado de crédito, que mostra que a política monetária está funcionando, né? Está fazendo seu efeito. Ela é ligeiramente mitigada, na nossa opinião, pelo financial deepening que está acontecendo na economia. Então você vê, por exemplo, um gráfico simples de quanto que está a taxa de juros em relação a novas concessões de PJ, incluindo o mercado de capitais. Sei que com esses juros, no passado, isso era para ter desacelerado muito mais as concessões, tá? Então, esse processo de financial deepening, aumento das debêntures, do mercado de capitais, ele é ótimo, super, super importante, saudável, vai aumentar a potência política monetária na frente, mas no curto prazo ele entope um pouco esse canal, tá? E parece que ele está um pouco entupido, não quer dizer que está totalmente. Na PF também acontece um movimento um pouco menor, de menor intensidade, mas também acontece. A gente já está vendo todo o mercado de FDIC que cresceu. A gente, né, você está vendo diversas, mesmo a competição bancária, com os bancos digitais. Então você está vendo aí um financial deepening que está mitigando um pouco a política monetária, mas ela está apertando no freio. Só que aí você tem do outro lado todo o resto. É tipo um cabo de guerra que tem um de um lado e 30 do outro. Esse um aí é forte, beleza. Mas aí você citou algumas, mas foi Minha Casa Minha Vida, que você teve o 4, o FGTS, você tem um aumento do BNDES ainda não nos desembolsos, né? Mas nas aprovações que vai acontecer ao longo do final desse ano até o ano que vem. Você tem uns estados e municípios que hoje têm um orçamento muito grande. É natural que no ano eleitoral eles gastem mais, é o ciclo político normal. Pé de meia, agora está sendo o Vale Gás. Tem a medida agora, provavelmente, que vai aparecer para crédito de moto. Então é tudo para o outro lado. O fiscal, você tem um arcabouço que está limitando o crescimento das despesas em 2,5%. Então o expediente tem sido usado nessas coisas que você consegue fazer, vamos chamar parafiscal, né? E aí, assim, é difícil você mensurar quem que vai ganhar, tá? A nossa avaliação é que ganha ligeiramente o política monetária, tá? A gente acha que o PIB vai crescer perto de 2 a 2,5, com uma demanda doméstica um pouquinho abaixo de 2. Então, provavelmente, você vai ter uma ligeira alta de desemprego marginal, e abrir um pouco o hiato que a gente tem visto, né? Mas os riscos estão todos para o outro lado. Eu tenho essa questão, o presidente do Banco Central que tem ido super bem, tá? Eu acho que o mercado tinha muita dúvida como ele seria, entrou todo sendo questionado por, foi uma indicação política, mas está se provando bastante independente. Mas eu acho que, sim, ele tem essa questão que sempre ele coloca de você não pode tomar um antibiótico porque você acha que você vai ficar doente lá na frente. Assim, Thiago Berriel, como amigo também,
falou muito bem na sexta-feira, assim, a gente trabalha com riscos. Essa é a vida de qualquer um. O Banco Central também. E você sabe que você vai ver para frente umas eleições. Se via de regra, em eleição aumenta o gasto. Não é governo de direita, esquerda, cima, baixo, todos aumentaram. No Brasil e no mundo. Então, assim, é de se esperar que você vai ter um aumento de gastos para as eleições. Não vou tomar um antibiótico? Talvez não, mas vamos tomar uma vacina? Né? Vai ter influenza agora no meio do ano, sempre tem. Quem pode toma a vacina da influenza. Então, respondendo à questão específica do Banco Central, eu acho que eles deviam ainda prolongar esse ajuste de juros, tá? Apesar de obviamente, numa velocidade bem menor, não cabe 14,75 você fazer aumento de 50 bases, mas acho que você ter um ou até dois aumentos de 25 bases, eu lá faria. Acho que provavelmente na próxima reunião do Copom eles vão ver um modelo até piorando um pouco, né, porque você tem que fazer a reavaliação de como foi a inflação, como foi o hiato, e o PIB vai estar mais alto, a inflação um pouco mais alta que eles tinham. Então eu acho que eles deveriam dar pelo menos esse 25 extra. Não está muito presente na comunicação deles, tá? A comunicação tem sido quase de que parei e vou ficar o higher for longer. E até o higher for longer é meio difícil de vender, porque ele tem uma inconsistência. Quando você chegar lá na frente, você está em outro cenário. Então, ele é inconsistente intertemporal, como a gente fala. Então, até por isso eu acho que esse 25 a mais mostraria uma certa ainda preocupação. Mas eles não parecem que querem dar não, tá vendo? Sim, a gente tem acompanhado um pouco as pesquisas com as gestoras que são parceiras aqui do Outliers, e não é esperado um corte para esse ano, obviamente. Não. Mas também não é esperado um aumento. Então... Toda a comunicação passa por manter essa patamar de restritividade nesse atual. O que eu acho é que vai ter uma ligeira piora nos modelos, e aí o mesmo patamar de 14,65 tem que ser um pouquinho mais alto. Acompanharemos as cenas dos próximos capítulos, porque vai precisar ser eu corajoso. Eu tô underdog nessa. Vai precisar ser corajoso para assumir os juros pré-eleição. Tô bem underdog, porque não tá com a menor cara deles quererem fazer isso. Fazer esse aumento. É até interessante porque o nosso time de economia soltou hoje que com essa elevação do IOF, eles não esperam mais essa alta de 0,25. Não, então só para... É verdade, então eu falei política monetária de um lado, tudo o resto pro outro. Até o IOF. O IOF joga um pouco para cá. É difícil fazer essa mensuração. A gente estima que algo seja como 25 bases de Selic. Mas é muito difícil, porque assim, o mercado normalmente encontra alternativas, né? Então, para você fugir talvez do empréstimo de curto prazo, você faça um empréstimo via, sei lá, mesmo FDIC, você dá normalmente o mercado acaba... Esse impacto parece ser um impacto se tudo se mantiver constante. Mas é aquilo, assim, a gente está com desemprego no menor nível de todos os tempos. A gente tem uma inflação elevada, principalmente em serviços, que é mais tique, né? É mais difícil de desacelerar. Você tem expectativas bem desancoradas. É um momento, assim, olhando os riscos, eu acho que o risco, vou olhar o IOF. Tá bom. Eles olharam o consignado? Eles deram downplay no consignado. É tudo troca, a maioria troca. A gente não sabe ainda. A última informação que a gente teve acho que foi do Ministério do Trabalho, que divulgou, 70% era troca, 30% era novo. Talvez esteja caindo. Então, assim, eu não abraçaria esse IOF como a solução de todos os problemas, não. Como grande uma bala de motor ali para reconstruir. Mas, sem dúvida, ele é contracionista. Esse sim é contracionista. Excelente. Vamos falar um pouquinho de posicionamento? Então, eu gosto muito dessa parte de posicionamento, porque a gente mudou um pouco aqui o você botou uma regra difícil. Esse formato ele é interessante
porque ele, de certa forma, a gente passa um pouco, né, da visão dele de cenário, só que na hora de falar de posicionamento sempre tem aquele ímpeto de justificar, e aí é que a gente tira Tá bom, esse ímpeto e direciona para irem lá conferir, se aproximar tá bom. da carta de vocês, entender um pouco mais. E aí, na última vez que a gente fez esse quadro, eu utilizei aqui algumas nomenclaturas que são um pouco mais difíceis para o investidor que está começando a investir. Por exemplo, Tá. posição aplicada, posição tomada. Ih. E aí eu queria mudar um pouco e aí falar, só usar comprado e vendido. Bora? Para juros, A gente pode usar, tá? tá bom. Vou tentar trazer aqui um pouco. Que aí, por exemplo, se uma posição aplicada em juros, é porque ela tem perspectiva de queda, correto? Correto. Tomado, perspectiva de alta. É. Então, acho que Lembra já que a fica nossa um pouco posição é mais. meio complicada, mas vou tentar. Então, vamos lá. Coisa rápida na tentativa aqui. Ping-pong. 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 Juros Brasil, juros nominal, comprado ou vendido, aplicado ou tomado. Juros curto Brasil, tomado. Juros longos aplicado. Não fugir muito, vai. Não fugiu, valendo, não tá fugiu, valendo. tá valendo, tá valendo. São posições diferentes. É, Vamos lá, É. juros G10, aplicado. emergentes, Emergentes aplicado. bora pra moeda, Bora. dólar. Vendido pequeno. Gostei. Justo, tá passando. Real, Neutro, sem posição. euro, Esse a gente é comprado pequeno. É nele que tem o contra o dólar. iene, Sem posição. justo. Bolsa Brasil, Comprado, pequeno. Global X Estados Unidos, Sem posição. Estados Unidos. Também sem posição. Passamos. Aí, ó. Oi? Foi bem tranquilo. A mosca- Uma roubadinha, mas não foi tanto. Passou vai. de ano. Não, mas é importante o disclaimer do tamanho da posição. A gente até incluiu isso na nossa pesquisa pré-Copom, porque às vezes é justamente isso, né? Uma posição ali que não é uma grande convicção, mas que você está de alguma forma ou fazendo a proteção do portfólio, Exato. ou simplesmente tendo um posicionamento ali tático. Então, esse disclaimer é importante. A gente vai anexar aqui a carta de vocês para quem Tá bom. quiser ler, entender um pouco mais de posicionamento. E a ideia é um pouco estimular realmente essa leitura, esse acompanhamento, porque a gente sempre também reforça, né? Quando a gente fala do posicionamento de multimercado, você pode sair aqui amanhã e mudar tudo. Com certeza. O Fabiano me conhece mais E a tempo, Genoa sabe que tem, sim. tem um timaço de especialistas acompanhando o mercado exatamente para fazer os ajustes de E portfólio vamos quando combinar necessário. que a cada tweet, que não é mais tweet, né? Como é que fala agora? Sei lá, X do presidente do Trump. Tudo pode acontecer. Tudo pode pode acontecer. Os coelhos da cartola não são só no Brasil. Não. Os Estados Unidos virou país emergente. Bora sair um pouco da gestão e falar um pouco do lado humano do Raduan. Tá bom? Excelente. A gente tem aqui um quadro que justamente ele traz um pouco disso, né? Para você compartilhar um pouco com a nossa audiência o que você costuma consumir, seja de hobbies, filmes, livros, coisas que você acredita que te ajuda não só no seu profissional, mas também no seu pessoal. Claro. E aí eu queria começar aqui perguntando se você está lendo algum livro nesse momento. Se sim, se você tem indicação aqui para nossa audiência. Tenho, mas ele é profissional. In an Uncertainty World, do Rubin. Mas assim, não é muito técnico, não, tá? É um livro antigo. Mas eu tô lendo porque eu sempre converso com os meus sócios e como realmente eu acho que o tema é esse, incerteza, esse é um livro legal. Ele foi secretário do Tesouro na época da crise do México. Antes ele tinha sido, né, do mercado financeiro. Então ele coloca todas as suas tomadas em decisões, ela não tem um certo, ela não vai ter um certo sempre. Você tem que pensar em probabilidades. Se a gente tiver uma estratégia do mercado que você ganha 60% e perde 40%, ela é ótima, mas vai perder 40%. E às vezes você perde 2, 3, 4 vezes, no longo prazo vai ser 60-40%, mas no curto prazo pode não ser. Então eu acho que é um livro legal, um livro interessante. E eu comentei que eu testemunhei pelo menos 15 anos aí de trajetória, né? Você com certeza tem mais. Se for fazer uma retrospectiva, você já passou por poucas e boas, né? Já. Crises aqui no Brasil, eventos estruturais fora do Brasil também, Sim. pandemia. É verdade. Nessa armadura tem várias marcas, né? Tem. Se você pudesse olhar para trás
e dividir uma pílula de sabedoria que hoje o Raduan maduro, sênior pra caramba, dividiria com todos que você carrega com você no dia a dia? Como gestor, eu acho que o importante é você tem que ter uma noção do risco antes de você colocar. Você noção não, você tem que saber o risco que você está correndo antes de você fazer o investimento, né? Colocar a posição. Então, o que eu aprendi ao longo do tempo é que você tem que fazer esse risco tem que ser preventivo, tá? Porque às vezes coisas até que você não está conseguindo monitorar tanto acontece. O Joesley Day, né? Não tinha, ninguém tinha esse cenário do radar, ninguém tinha. Mas você poderia traçar alguns outros paralelos, sei lá, a greve do caminhoneiro. Então, o que eu acho, o que eu aprendi bastante como gestor, principalmente no Itaú, foi isso, olhar o risco de uma maneira que ele não seja só aquele risco punitivo. Eu posso ir até onde? Não, vamos olhar, vamos analisar qual o melhor risco-retorno. Se eu consigo mitigar do drawdown, acho que o cliente é muito sensível ao drawdown, com razão. Então você usa o mercado de opções, a gente usa bastante o mercado de opções para mitigar esses riscos de eventos de cauda. E, de novo, acho que no momento atual ainda é mais importante. E se você fosse falar para investidores em geral, eu acho que é ter um método. E a vantagem agora é que você tem dados para se analisar se teu método funciona ou não funciona, sem botar ficha. Você pode só olhar o histórico. Hoje, né, a gente tem uma quantidade de dados enormes. Na hora de investir o seu dinheiro, o que seria o checklist completo que você faria na hora de olhar e avaliar uma gestora de recursos? Tá. Primeiro é a própria equipe, né? Se tem uma equipe robusta, se tem uma análise profunda, se tem tecnologia envolvida, e aí você consegue medir de certa forma quantitativa, né? Esse seria o quantitativo na performance. Mas aí eu acho que tem que olhar com muito cuidado, e eu acho que é um problema. O investidor, o investidor pessoa física, na hora que vai olhar, ele tem basicamente uma informação. Ele tem a informação dos resultados dos últimos meses. Dos últimos 12 meses, 24 meses, 36. Ele não tem muita informação além dessa. E eu acho que é muito importante você olhar os momentos que a gestora ganhou. Ela ganhou em momentos de crise? Ela mitigou, pelo menos perdeu pouco nos mesmos momentos? Ou ela é uma gestora que faz sempre, no termo all-in, e aí ganhou muito num período e aí não entrega depois. Então é uma certa consistência. E aí, assim, tem vocês para olhar essa consistência. Eu acho que a gente tem que aceitar mais as recomendações dos profissionais. E aí eu vou pegar o gancho dessa resposta, porque a Genoa foi fundada em meio a um cenário extremamente desafiador, 2020. A gente saiu no final de fevereiro, início de março, na pandemia. E aí eu me lembro até que cheguei e falei, cara, e agora, né? A gente saiu e será que vai ter cliente? Será que tem cliente? O cliente vai querer? Não vai querer? Foi realmente umas noites mal dormidas aí. E aí o meu comentário é que a Genoa faz parte das gestoras que nós temos alta convicção. Os fundos estão dentro da nossa seleção de multimercados. Inclusive, além de estar no primeiro quartil, são os multimercados que estão se destacando perante toda a indústria, indo realmente na contramão. Então, agradecer aqui a presença. Obrigado a vocês, obrigado pela recomendação. A porta está sempre aberta. E aí, se quiser deixar algum comentário para esse investidor que está olhando para esse cenário atual e não está querendo investir, está no momento. Eu acho assim, pode ser um padrão óbvio, mas assim, a beleza do multimercado é que você consegue ir contra, né? Na maioria dos outros investimentos você não consegue. Então, em cenário de incerteza, você ter flexibilidade, de ter mais geografias, não ter só Brasil, não ter, né, ter outros emerging markets, ter G10. Então, eu acho que isso aí, principalmente na incerteza, é bom. Então, eu sei que é uma classe que está sofrendo, né? Classe de multimercado, mas eu acho que, olhando para frente, ela vai performar bem. Queria te agradecer mais uma vez. Obrigado pelo convite. Tanto ao Raduan, mas também a todo o time da Genoa. Um abraço para o Noel, para o Mariano, para o Emerson, Tariq, todo o time. Como a Clara comentou, é uma alta convicção nas nossas análises aqui de gestoras. Ela é uma outlier
Então, parabéns pelo trabalho. Obrigado pelas contribuições aqui do nosso episódio. E seguimos acompanhando os desdobramentos desse mercado emocionante. Obrigado, Clara. Obrigado. Valeu, Adan. Até a próxima. Até a próxima.